A absorção de gases é um tipo de operações unitárias na qual uma mistura gasosa entra em contato com o líquido, onde vai ocorrer a dissolução de um dos componentes da fase gasosa no líquido, devido à solubilidade ou à diferença de concentração das fases presentes. Também existirá uma transferência de massa à medida que esse gás é absorvido pelo líquido. O gás fica conhecido como o soluto e o líquido como o solvente ou agente de adsorção. Existem dois tipos de absorção. A absorção química, onde as moléculas do gás vai aderir à do líquido formando ligações químicas irreversíveis. E a absorção física, onde as moléculas do gás vão se fixar na superfície do líquido com forças intermoleculares reversíveis e fracas. O gás é bombeado na parte inferior da torre, juntamente com quaisquer impurezas que ele contém. O mesmo começa a flutuar em direção ao topo. À medida que se move para o topo, o líquido começa a ser pulverizado para dentro da torre. As gotículas conseguem captar as impurezas do gás e transportá-lo para a parte inferior da torre, onde possam ser recolhidos. Um exemplo de uma absorção é a separação da mistura amônia com ar, onde deseja-se remover o soluto amônia da mistura gasosa para reaproveitamento ou para evitar que o ar mais amônia sejam lançados na atmosfera. Pode ser feita através de um solvente, por exemplo, a água, que vai se dar através da solubilidade da amônia na água, ou um reagente químico, onde a amônia reage com o ácido. O processo de absorção de gases é muito usado em plantas industriais com o objetivo de produzir ou recuperar componentes com alto valor agregado, além também de separar impurezas de gases ou componentes desse próprio gás. Com a Revolução Industrial, houve um aumento significativo, das fábricas e com isso também a emissão de gases poluentes. E a absorção de gases é uma ferramenta ambiental utilizada que permite a remoção desses gases indesejados. Na destilação, o agente de separação é a quantidade de calor cedida ou recebida, enquanto na absorção é o solvente. A separação na destilação ocorre por diferença de pontos de ebulição, enquanto na absorção ocorre pela diferença de solubilidade dos constituintes no solvente. Na destilação, as fases líquida e gasosa usualmente contêm os mesmos componentes, o que não ocorre na absorção. A destilação, a queda de pressão é de grande importância, o que não ocorre também na absorção. Na destilação, os efeitos térmicos são devidos aos calores de vaporização e de condensação, enquanto que na absorção são devidos ao calor de solução do gás absorvido. Na absorção, solvente está abaixo do seu ponto de bolha e a fase gasosa está acima do seu ponto de orvalho. Falando um pouco sobre o projeto de uma coluna de absorção. A coluna de absorção é um dispositivo que geralmente precisa ser projetado para uma aplicação específica com o intuito de garantir uma operação eficiente e suave, pois outros componentes de uma fábrica eles podem necessitar de um ambiente com limpeza regular e sem emissões de particulados na atmosfera. E para isso também deve-se realizar uma manutenção periódica nos equipamentos para que eles possam ter um funcionamento de forma correta. O procedimento do projeto de uma coluna de absorção é similar ao da coluna de destilação e requer a determinação do diâmetro e da altura. O projeto de uma coluna envolve várias etapas fundamentais, como caracterizar as alimentações, as vazões, as composições e as condições operacionais, equacionar o equilíbrio do líquido-vapor, determinar a vazão de líquido, determinar também o diâmetro, e esse diâmetro ele é determinado com base na corrente gasosa de alimentação. Após a etapa também realizada uma etapa de verificação hidrodinâmica, que após essa etapa é feito o cálculo do diâmetro da coluna e também utiliza-se o número de estágios de equilíbrio e eficiência dos pratos ou dos recheios para assim determinar a altura da coluna.
O fluxo do fluido e do gás tem de ser cuidadosamente controlado, assim como a temperatura, uma vez que estes fatores eles podem ter um impacto sobre o quanto a água pode absorver. Se as condições na torre elas são se a torre está com substâncias perigosas, se ou trabalha com substâncias tóxicas, né, a execução do trabalho dos funcionários devem ser monitorados e também deve se utilizar um equipamento especial. E essa limpeza, essa manutenção dessa torre, ela é feita, geralmente ela precisa ser, né, desligada para que os trabalhadores possam acessá-la com segurança. E falando agora um pouco sobre a composição da coluna de absorção, né, as torres de absorção elas operam com termos de torres em formato de pratos ou ainda com guichês. Esses pratos eles podem ser do tipo perfurados ou pratos valvulados. Os pratos perfurados eles apresentam como vantagem um bom desempenho, uma flexibilidade operacional satisfatória, além também de um custo mais baixo, tanto de compra quanto de manutenção. Essas vantagens também justificam o fato de eles ser bastante utilizados, inclusive porque eles são os que melhor se adequam à presença de sólidos. E como desvantagem, ele tem a baixa capacidade, uma elevada perda de carga, além de uma flexibilidade inferior se comparado aos demais pratos. E os pratos valvulados, eles são de desenvolvimento mais recente, né? As válvulas são, na verdade, tampas presas ao prato por pernas móveis, presas em suas extremidades, né? E o movimento das válvulas depende do fluxo da corrente gasosa. Se esse fluxo for pequeno, as válvulas se fecham. Se o fluxo for grande, as válvulas se abrem, né? Então esse tipo de prato ele é de maior flexibilidade operacional, também tem uma boa eficiência, ele também tem como desvantagem o fato de ele ser bem mais caro que o outro prato. E os pratos também podem ser sem ou com balcões. Esses balcões são canais de descida em que o líquido escoa de um prato para o outro através da gravidade, né? Os pratos sem balcões eles não possuem o mesmo grau de contato, mas a construção dele é bem mais simples e eles também são de baixo custo. Enquanto que os pratos com balcões, o contato líquido e gás, ele é promovido na área reservada para o borbulhamento do gás no líquido que escoa sobre o prato. E o nível do líquido ele é mantido por um dispositivo chamado percedor. Os recheios eles podem ser do tipo randômico ou estruturado. Os recheios randômicos eles são acondicionados na torre de maneira aleatória e sem uma organização interna, enquanto que os recheios estruturados eles são acondicionados de forma ordenada e por meio de suportes, né? Eles são constituídos de lâminas metálicas de pequena espessura dispostas verticalmente. Então, esses são os tipos de recheios utilizados na coluna de absorção. Eu vou apresentar para vocês as equações referentes ao balanço de massa e ao balanço de material de uma torre de absorção. Eu vou dar início explicando como o balanço de massa é realizado na torre de absorção. Assim, podemos calcular primeiramente o balanço global através do valor do componente líquido do topo da coluna, adicionando o valor do componente gasoso da base, assim igualando ao valor do componente líquido da base, somando-se ao valor do componente gasoso do topo. Isso está representado na primeira equação, que é LT mais GB é igual a LB mais GT. Para o balanço de material, adicionamos somente as frações molares dos componentes líquidos e gasosos, que pode ser vista na equação 2, que é o LX mais GB vezes YB é igual a LB vezes XB mais G vezes Y. Para a realização do cálculo do balanço de massa no topo da coluna de absorção, é necessário o valor da fase líquida do topo, somando-se com a fase gasosa, igualando ao valor da fase líquida e o valor da fase gasosa do topo, representado pela equação 3, que é LT mais G
é igual a L mais GT. Para o balanço de material, é necessário adicionar os valores das frações molares existentes no topo da coluna. E a equação pode ser representada por LT vezes XT mais GY, que é igual a LX mais GT vezes YT. A figura ao lado ilustra o topo da coluna de absorção. Para realizar o balanço de massa na base da coluna de absorção, é necessário o valor do componente líquido somado ao valor do componente gasoso da base, igualando o valor do componente líquido da base, somando com o valor do componente gasoso da coluna. Ou seja, L mais GB é igual a LB mais G. Pode ser representado pela equação 5. Já para o balanço de material, é necessário adicionar o valor das frações molares, ou seja, o LX mais GB vezes YB, igualando ao LB vezes XB mais o JY. Pode ser ilustrado ao lado a base da coluna de absorção. Olá! Dando continuidade, eu vou falar sobre regeneração ou desabsorção gasosa. O conceito de regeneração é que ela é a operação inversa à absorção. Ela tem como finalidade recuperar o solvente que foi utilizado na absorção gasosa. O seu objetivo principal é retirar os componentes mais voláteis de uma mistura líquida por meio de um gás. A seguir, nós temos a representação da operação de absorção e de regeneração. O CO2 contido em um fluente gasoso, ele é absorvido por uma mina, que passa pelo permutador de calor, sendo este solvente posteriormente regenerado por vapor d'água e reciclado no processo. Ainda falando sobre a representação do processo de absorção e regeneração, a gente vê no bloco A o processo de absorção, no qual o soluto B está no gás e o diluente, que é o gás transportador, ele é insolúvel no solvente C. Já no processo de regeneração, a gente pode observar que o soluto B está no líquido e o diluente A não é volátil. Um outro ponto importante é que os processos de absorção e de regeneração a temperatura constante baseia-se sempre na diferença de concentração do soluto existente entre as fases gasosa e líquida e o estado de equilíbrio. Concluindo o nosso trabalho, a gente percebe que a absorção gasosa ela tem um efeito crucial na indústria química. E o domínio de todas as operações unitárias que fazem parte desse processo, elas são fundamentais para que haja a maximização dos recursos e que a gente possa ter a redução de custo. Além de tudo que a gente falou, que a gente explicou quanto à importância dessa operação, a absorção dos gases também, mesmo sendo um processo totalmente industrial, ela também pode ser utilizada para redução da concentração de poluente em nossa atmosfera e assim contribuir também com o nosso meio ambiente.